Bom dia, cenário lindíssimo hoje. Uma frase também que eu acho linda, Dalai Lama, dizia o seguinte, ele diz o seguinte, que você tem que dar para quem você ama asas para voar e tem que dar também raízes para voltar e principalmente motivos para ficar. A frase vale para qualquer tipo de relacionamento e você pode adaptar da forma que for melhor e mais conveniente. No meu caso, para os meus filhos Pedro e Rafa, eu já dei isso tudo. Agora, para eles ficarem mesmo em casa, é só um videogame de última geração. Aí eles ficam, que é uma beleza. Cada um vai se adaptando da sua forma. É igual o travesseiro. Você tem que achar um ideal. Aquele perfeito. A gente vai falar sobre isso. Aquele travesseiro para chamar de seu. Muitas vezes até eles compram, a pessoa não se adapta, ela dá para o marido, o travesseiro, para os filhos. A dona Rosália sabe que essa escolha é muito difícil. Repara que a estampa de oncinha, ela não muda, mas os travesseiros... Eu comecei com um travesseiro, esse aqui, mas ele era muito mole. Esse aqui é muito duro, também não deu certo. Aí eu comprei esse aqui, que quase eu perdi meu marido, porque eu colocava assim, e você vai abraçando ele, virando, é pior. Não deu certo mesmo. Mas a gente troca de tanta coisa nessa vida, que tal trocar de travesseiro? Quem sabe resolve. Ô, dona Aurita, onde é que está doendo? Sempre no pescoço. Não sei se é a posição do travesseiro, sou eu que durmo errado. Ainda não encontrei o travesseiro melhor. Vamos te ajudar nesse cenário cheio de espumas e de possibilidades. Dr. Luciano Miller Rodrigues, ele é ortopedista, especialista em coluna, e a internacionalíssima e linda fisioterapeuta Laura Proença. Ela está aqui conosco e vai nos ajudar a resolver esse dilema. Hoje você também vai conhecer uma técnica de correção da coluna que dispensa cirurgia e até mesmo o uso de aparelhos ortopédicos. Isso ajudou muito a Melissa, que tem escoliose. Já que a minha coluna é torta, os músculos de um lado é mais forte que o outro. Então, os exercícios são para a musculatura fortalecer, empurrar e meio que empurrar a coluna para ela ficar reta. Vamos falar sobre esse tratamento. Você tem dúvida? Você tem dor nas costas? Eu tenho certeza que tem. Problemas com o seu travesseiro? Manda uma foto dele pra gente aqui na hashtag Você no Bem-Estar. Então vamos lá, o nosso correspondente destemido, Rafael Castro, correspondente do interior, foi fazer esse teste. A gente troca de tanta coisa na vida, por que não trocar de travesseiro, se o travesseiro está incomodando tanto? E aí ele foi propor uma noite de travesseiros trocados, com duas pessoas muito especiais. Gente, será que resolveu? Vamos ver, Rafael? Quem não quer uma boa noite de sono, hein? Mas como encontrar o travesseiro ideal? Às vezes, ele é alto demais, muito baixo, isso sem falar na diferença de tamanho. E aí, na hora de comprar, bate aquela dúvida: que travesseiro escolher, hein? Muitas vezes até eles compram, a pessoa não se adapta, ela dá para o marido, o travesseiro, para os filhos e vem comprar um outro tipo para ver se adapta melhor para a sua noite de sono. Olha quantos travesseiros a dona Rosália já comprou. Eu comecei com um travesseiro, esse aqui, mas ele era muito mole. Pode ver, ele é de pena, então ele é mole. Não deu certo? Não deu certo. Aí, esse aqui é muito duro, também não deu certo. Aí eu comprei esse aqui, que quase eu perdi meu marido, porque eu colocava assim, e você vai abraçando ele, virando, é pior. Não deu certo mesmo. Aí eu apelei para esse daqui. Esse é uma rampa, tá vendo? Aí eu falei... Não funcionou? Não, também não. Há 6 meses, ela dorme com este mais fino, de espuma. Mesmo assim, eu tenho muita dor no pescoço, muita dor. Já o companheiro da dona Aurita é este aqui, um travesseiro de viscoelástico que vai se ajustando ao formato da cabeça. Mas a dor insiste. Pescoço. Sempre no pescoço. Não sei se é a posição do travesseiro, sou eu que durmo errado. Ainda não encontrei o travesseiro melhor.
Uma forma de encontrar o travesseiro ideal é testar outros modelos. A gente veio até um hotel em São Carlos para propor um desafio. A dona Rosália e a dona Aurita vão trocar o travesseiro que elas costumam usar por outro tipo. Será que o corpo vai se adaptar, hein? Então topam fazer o teste? Topamos. Legal. Então boa noite. Boa noite. Bons sonhos, viu? Tomara que vocês durmam bem. A dona Rosália deixou de lado o travesseiro fino de espuma e dormiu com este mais grosso, de algodão. Nós acompanhamos algumas horas de sono com a ajuda de câmeras que gravam à noite. Dona Rosália vira para um lado, para o outro, levanta uma, 2 vezes durante a madrugada. Parece não achar uma posição confortável. Será que com a dona Aurita também vai ser assim? Ela topou deixar o travesseiro de viscoelástico por um modelo mais fino, de espuma. E parece que não se adaptou muito bem. Se mexeu várias vezes na cama e tentou se acertar, pegando mais um travesseiro no quarto do hotel, pôs um em cima do outro, esticou o braço, chegou a dobrar as pernas para ver se melhorava, mas não teve jeito. Só o alongamento para aliviar a tensão no pescoço. Na manhã seguinte ao nosso teste, a dona Aurita confessou que não curtiu muito a troca de travesseiros, não. Apesar que estava uma noite fria, estava ótimo para dormir, mas eu estranhei bastante o travesseiro. E doeu meu pescoço, mexi muito. E a dona Rosália, hein? Olha, a dor ela continuou, tá? Por quê? Porque eu tenho que moldar ele segundo o meu pescoço, sabe? Ele tem que fixar meu pescoço. Como ele é muito fofo, ele é muito macio, então ele afunda. Então eu tenho que ficar dobrando, girando, colocando meu braço embaixo para ter um apoio maior. Então a dor continua. Então quer dizer, ainda não é o travesseiro ideal? Ah, infelizmente ainda não é. Que dificuldade encontrar um céu assim para dormir igual o nosso cenário está hoje, né? Difícil mesmo. Agora, elegante elas estavam. Elegância não faltou. Sono e conforto, isso pode ter faltado, Laura. A gente tem, então, hoje um debate aqui sobre a guerra de travesseiros. Não é aquela guerra de travesseiros que as crianças fazem, não, mas a guerra para encontrar o travesseiro ideal. Olha só. Guerra do travesseiro, o fino de um lado, o grosso do outro. Qual é a melhor escolha? Já tem uma pergunta para a gente começar a nossa conversa aqui. Vamos ver quem é que está falando conosco. É a Gil. Acordo sempre cansada, com dor nas costas. Isso pode ser o travesseiro inadequado? Ela mandou na hashtag Você no Bem-Estar. O que você acha? Pode ser. Porque se você não tem uma noite boa, uma noite que você consiga aprofundar o sono, que como elas estavam, acabamos de ver, elas ficaram virando a noite inteira tentando achar a posição, provavelmente o travesseiro não está adequado, né? Ele não está na altura ideal, ela não consegue ficar com a coluna retinha, mantendo o alinhamento da coluna, e aí acorda com dor, cansada. Quando acorda cansada, é que realmente o sono não foi profundo. Ela não conseguiu dormir, não conseguiu descansar. Então a postura dormindo, a postura deitada, ela é muito importante. Não só na hora de levantar, mas para o dia a dia, como um todo. Que acorda com dor nas costas, acordar com dor já é um sintoma que o problema pode ser o travesseiro. Doutor, qual é a dica então? A gente tem aqui uma série de ofertas que existem no mercado, o preço varia, mas esses travesseiros são fáceis de achar. Como é que a gente pode escolher? Exatamente. Primeiro, a consistência do travesseiro, mais macio ou mais firme, vai depender, lógico, do gosto de cada um. Tá? O mais importante do material é avaliar a altura do travesseiro e a posição que você dorme. Por exemplo, se você dorme de lado, você precisa de um travesseiro um pouco maior, com a distância aqui da altura do ombro até a orelha ou até a borda lateral do pescoço, e um pouco mais firme. Já se você dorme de barriga para cima, um travesseiro um pouquinho mais fino, de um material, por exemplo, como esse, um material de espuma, um viscoelástico, ou se não, um material um pouquinho mais macio e mais fino. E você dorme de barriga para baixo, daí também um travesseiro um pouquinho menor, mais macio. Mais macio, sofisticado, pluma de ganso. A gente tem essa pluma aí que quem mandou, queria agradecer a Pinar, a Cinderela Negra, que é o príncipe encantor. Tem uma loja aqui em São Paulo de plumas, mandou aí para ilustrar como é suave, né? O travesseiro de pluma de ganso, né? É melhor isso para quem dorme de barriga para baixo, Laura? É importante ver a densidade do travesseiro,
para que a coluna se mantenha bem posicionada a noite toda. Então tem alguns travesseiros que eles cedem um pouco mais, tem outros que eles mantêm a coluna mais alinhada. Então esse na verdade, é difícil a gente pontuar qual travesseiro é indicado para cada um. Que cada um é de um jeito, né, Laura? Agora tem uma coisa que é meio padrão. A gente já falou aqui, a nossa cabeça pesa 5 quilos. 5 quilos, olha só, esse é um peso importante que normalmente a gente desconsidera na hora de usar o celular para lá e para cá. Ô, Laura, por favor, coloque aí nos travesseiros e a gente vai ver a pressão que isso vai fazer. 5 quilos de cabeça pesando no travesseiro. Essa pressão vai ser maior ou menor de acordo com a quantidade com o material dele, né? Tem uns que vão deformar um pouco mais, outros menos. Uns cedem mais. Isso é bom ou ruim? Então, é bom ele manter a coluna alinhada, né? Então, por isso que a gente fala, depende muito de como cada pessoa deita. Se deita de lado, se deita de barriga para cima, porque aí vai depender um pouco de como que esse travesseiro vai ser posicionado. Ele não pode ceder muito, porque senão ele não mantém a coluna bem apoiada. Sim, olha, esse aí é de poliéster, ó. Ele afunda bastante, né? Afunda bastante. E o de látex, ele vai afundar menos. Tem alguns que afundam menos, mas eles têm uma densidade maior, mas se eles forem muito altos, eles também não conseguem adequar a coluna na posição correta. Então, tem que testar. Na hora de fazer a compra do travesseiro, tem que deitar, tem que experimentar, tem que tentar posicionar bem a coluna. Não é uma compra assim que a gente tem que fazer com pressa. Né? Nem pela internet. Nem pela internet. Para entender melhor esse drama dos travesseiros, a gente vai agora conhecer uma fábrica de travesseiros em Blumenau, Santa Catarina, para entender como é que eles são feitos. A matéria-prima mais usada para fazer travesseiro é o poliéster. Primeiro a fibra é aberta, depois vira esse véu e aí é hora de definir a densidade do travesseiro. Quanto mais camadas, mais denso ele será. As camadas então são enroladas, prensadas e está pronto. Os mais sofisticados são feitos com flocos de poliéster, algodão ou espuma, para se sentir nas nuvens mesmo. Agora, eles precisam ser bem cuidados, higienizados e não são para a vida toda. Para quem insiste em dormir sempre com o mesmo travesseiro e faz isso há anos, um alerta. Você pode estar dormindo sobre uma montanha de ácaros e bactérias. Esse aqui não dá mais para usar. Não, esse aqui não dá mais, já passou do prazo de validade. E a gente fala que aí a pessoa está dormindo com o inimigo, né? Existem estudos que indicam que depois de 2 anos, cerca de 25% do peso do travesseiro pode ser formado por ácaros. E aí não demora muito para dar coceira no nariz e espirros incontroláveis. Uma dica para as pessoas mais sensíveis são os travesseiros antialérgicos. Nesse caso, tanto as fibras quanto a capa do travesseiro são feitas com um produto que dificulta a multiplicação de ácaros, fungos e bactérias. Para evitar que a umidade, as secreções e o suor acabem atraindo esses bichinhos indesejáveis, o ideal é usar um protetor de travesseiro. Tem o impermeável e o repelente. O impermeável, que ele tem uma barreira física, que é um plástico que vai impedir com que a água passe para o travesseiro, então vai manter ele higiênico por muito mais tempo. E o repelente ele tem um tratamento químico, que vai fazer com que a água ou o suor não penetre também no travesseiro. Mas a diferença é que o repelente ele tem uma vida útil menor. Aí, esse aí foi o Eduardo Crisófoli, lá de Blumenau, explicando que às vezes a gente está achando que está dormindo no travesseiro, mas está dormindo numa montanha de, não só de ácaro, mas de cocô de ácaro, né? Porque em 2 anos, segundo a informação, 1/4 do travesseiro é de ácaro. A gente vai falar mais sobre isso em outros programas também, mas tem uma pergunta para a gente dar sequência aqui agora. A Milena, meu travesseiro está pesado, quando eu comprei ele era leve, por que será? É o caso, doutor? Exatamente, porque com o tempo, o travesseiro tem uma durabilidade de 2 a 3 anos. Então, se a gente avaliar esse tempo, pode mudar até a consistência do travesseiro e está chegando a hora de trocar esse travesseiro. A gente tem uma demonstração aqui, sugerida. Peço até desculpas de a gente colocar uma bota aqui. A bota não combina com o travesseiro, a não ser que a pessoa esteja numa mudança, né? Mudança. Caminhão de mudança, a bota saiu no travesseiro. Mas ela exemplifica bem o quê? Aqui, exemplifica, se você tem um travesseiro, você dobrar ele e deformar e não voltar, demorar para voltar,
mostra que já está um tempo de excesso de uso desse travesseiro, que está chegando a hora de trocar esse travesseiro. Tá bom, você tira o peso, ele voltou. Ah, mas ele voltou. Voltou, mas ele está meio desmilinguido, né? Esse travesseiro, ele tá meio... Ó, ele não tá assim com aquela... Ele não tá com aquela vitalidade, Exatamente, né? porque também, às vezes, em alguns tipos de travesseiro, você consegue deformar outros, eles ressecam, eles ficam mais endurecidos ou deformam mais. Então, a forma melhor, assim, pra gente avaliar é essa questão, assim, 2 a 3 anos é hora de trocar o travesseiro. Ótima ideia, ótima informação. De 2 a 3 anos, hora de trocar o travesseiro. Doutora Laura, vem cá, vamos pro céu comigo aqui, sem escorregar, sem cair. Uma dica muito importante é colocar a data que você comprou o travesseiro. Tem esse travesseiro aqui. Laura, escreve aí, por favor. Escreve no travesseiro a data que você comprou. E aí você vai ter uma ideia... Dia 20 de julho de 2017. Pronto. Quando foi que eu comprei? Não sei, esqueci. Pode esquecer. Tem um sono tranquilo. Está escrito aqui. E esse escrito pela doutora Laura Proença. Esse vale mais. Mas é uma boa dica, porque depois você acha que você vai lembrar quando que você comprou, quando que tem que trocar. Aí pelo menos fica registrado para que você calcule mais ou menos aí de 2 a 3 anos para você observar se o travesseiro está cedendo, se ele não está, se você começou a ter dor ou não, se o seu sono está mais profundo, mais leve, para conseguir ver se é a hora de trocar de travesseiro. Em média, o tempo de vida útil do travesseiro é de 3 anos, né? Daqui a pouco a gente vai falar de um problema de coluna chamado escoliose. A coluna fica um pouco torta, fica fora do lugar. Às vezes a correção é com cirurgia, às vezes a correção é com o uso de aparelhos, mas pode ser também com exercícios de fisioterapia. A gente vai ver sobre isso daqui a pouco. Ponto na mão, ó, falta 3, falta 2. E todas as vezes que acaba, eu abraço ela e falo, ó, parabéns, mais um dia, hoje você conseguiu. O cenário hoje está lindo, tá lindo. Queria mandar um abraço para o nosso departamento de arte, que fez um cenário literalmente celestial. Celestial! Maravilhoso! E agora a gente vai falar de um tratamento para um problema na coluna chamada escoliose. Esse problema se chama escoliose e que muitas vezes precisa de aparelho ortopédico, às vezes precisa até de cirurgia. E a gente vai ver um caso que esse tratamento é feito com exercícios de fisioterapia. Foi num passeio na praia que José Carlos percebeu que a coluna da filha Melissa entortava quando ela baixava. Um lado da coluna dela ficava mais saliente. E eu comecei a pesquisar. Ela tinha 6 anos na época e o diagnóstico foi escoliose, uma curvatura acentuada na coluna. Ela tinha uma curvatura de grau de 18 graus. Um ano depois nós voltamos, já não eram mais 18 graus, eram 30 graus. E depois mais um ano de 30 graus, pulou para 60 graus. A partir daí, foi uma peregrinação para buscar o tratamento. Houve especialistas falando para se usar colete, houve especialistas dizendo que não tem que se fazer, você vai ter que fazer cirurgia, que o uso de colete não resolve nada. Até que a família descobriu uma possibilidade com a fisioterapia. A gente chama isso de um trabalho de controle motor, né? Um trabalho que a gente visa uma reprogramação, um novo aprendizado daquela postura. Na frente do espelho, ela consegue visualizar a coluna na tela, ter noção do próprio corpo e entender como corrigir a postura. O fisioterapeuta dá o comando. Vai crescendo a coluna, primeira coisa, cresce, pensa em soltar o ar aqui, gira para a esquerda. E ela reorganiza a coluna. Olha o ombro, olha a cabeça, se organiza. Já que a minha coluna é torta, os músculos de um lado é mais forte que o outro. Então, os exercícios são para a musculatura fortalecer, empurrar e meio que empurrar a coluna para ela ficar reta. Os exercícios devem ser feitos todos os dias, inclusive em casa. Ó, falta 3, falta 2. E todas as vezes que acaba, eu abraço ela e falo, ó, parabéns, mais um dia, hoje você conseguiu. Em 6 meses de tratamento, a curva na coluna estabilizou. Hoje, 7 escolas na Europa com comprovação científica ensinam a técnica. E foi lá que o Rodrigo fez os cursos. Mais do que trabalhar o corpo, o foco do tratamento é reprogramar o cérebro.